A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que fala sobre a questão do namoro, principalmente entre os jovens, tá? E discutir a questão do tempo certo de namorar. Então, esse é o objetivo da dinâmica, explorar a importância de aguardar o tempo certo para o namoro, especialmente à luz dos princípios cristãos. Utilizando agora, nós vamos utilizar alguns materiais bem interessantes. É a foto de um pé de fruta, né? Se for possível, um pé de fruta carregado. Por exemplo, esse aqui é a foto de um pé de laranja, aliás, de pé de manga, tá? Uma foto de um pé de manga, eu coloquei. Você pode usar qualquer outra foto, tá? De qualquer outra coisa. Você vai usar papel, caneta para os seus alunos e Bíblia também para consulta, certo? E então, gente, o que é que você vai fazer nesta dinâmica? Você vai começar a dinâmica trazendo uma breve reflexão sobre a importância do tempo certo nas diferentes áreas da nossa vida, né? Então, tudo na nossa vida nós temos um tempo certo. E a Bíblia diz isso. Nós temos tempo de nascer, de morrer, temos tempo para entrar no mercado de trabalho, enfim, tudo na nossa vida tem um tempo determinado por Deus. Então comece a dinâmica mostrando isso. Destaque que assim como uma fruta, ela precisa de tempo para crescer e para amadurecer, mostre para eles, né, o pé de fruta e diga isso, mostrando isso, né? O namoro também, ele precisa de um período adequado para acontecer na vida do jovem cristão. Apresente para eles, né, mostrando a foto, essa, vamos chamar de metáfora, né, que vai ser feita a respeito do pé de fruta. Então você vai explicar que assim como o pé de fruta, ele passa por diferentes fases até produzir o fruto maduro, o namoro também tem as suas fases. E é essencial aguardar o tempo certo para colher os melhores resultados. Então você pode também, depois de mostrar essa realidade, dividir os seus alunos em grupos pequenos e pedir que eles discutam as seguintes perguntas. Primeira pergunta: quais as fases que um pé de fruta passa para até mesmo chegar ao final e produzir o fruto? Segunda pergunta: como essas fases elas se relacionam com as diferentes etapas da vida do cristão até ele chegar ao período do namoro. E por último, pergunte para ele, na perspectiva cristã, quais os princípios bíblicos podem guiar um namoro cristão. Discuta isso com seus alunos, é muito importante. Outra coisa também que pode ser importante é que essas perguntas que você vai fazendo, eles podem receber um papel, uma caneta e ir notando aquilo que eles acreditam, aquilo que eles defendem, num papel, tá? Escreveu aquilo que você perguntou, né, no papel, deu as suas respostas, aí você pode juntar todo mundo para que eles possam compartilhar as suas reflexões com todo mundo, tá? Com todos os participantes. E aí você vai incentivar a troca de ideias, troca de experiência. Peça aos seus alunos que escrevam no papel uma ação prática que pode ser realizada para aplicar os princípios discutidos sobre o namoro. Pode ser algo relacionado a estabelecer limites, pode ser na questão da orientação espiritual, pode ser no investimento de mais tempo na amizade antes de namoro, tá? Então tudo isso pode ser discutido. No final, conclua a dinâmica enfatizando a importância de meditar sobre o valor do tempo no contexto do namoro cristão. Assim como um pé de fruta, ele precisa também de um tempo para crescer, para florescer, para dar fruto. Também a mesma coisa acontece no namoro do cristão, né? Ele precisa acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito
debaixo do céu. Então, gente, Deus, em sua sabedoria, Ele nos ensina que existe um tempo certo para cada coisa na face da terra. Assim também existe um tempo certo para o jovem cristão namorar. Assim como um pé de fruta, ele passa por diversas fases até chegar ao tempo certo de produzir um fruto maduro, assim também acontece com o namoro, né? Há um processo que demanda paciência, que demanda cuidado, que demanda espera em Deus no tempo certo. Imagine um pé de fruta sendo plantado e nos primeiros dias nós não vemos nada acontecer ali na superfície. No entanto, debaixo da terra, as raízes vão sendo firmadas, estabelecidas cada vez mais debaixo da terra, preparando o terreno para o crescimento futuro desta planta. Assim também acontece com a vida do jovem cristão. Primeiro, ele deve fixar suas raízes em Cristo, para que no tempo certo ele possa namorar. O namoro cristão, ele deve ser regado pela oração, pela busca de Deus, pela leitura da palavra. Isso é uma forma de fortalecer as raízes espirituais. Assim como uma planta, ela precisa absorver os nutrientes do solo para poder crescer saudável. O jovem cristão, ele deve buscar nas Escrituras os princípios que os fundamentarão para o seu futuro namoro. Então, quando a planta ela começa a brotar, é um sinal de que algo está acontecendo lá nas profundezas da terra. Da mesma maneira, o jovem cristão, ele começa a mostrar sinais de frutificação, de que está pronto para namorar, quando tudo já amadureceu e já se fortaleceu. E o momento certo de namorar chegou. Então, convide os seus alunos a refletir sobre os estágios de sua vida. Assim como nós cuidamos de um pé de fruta, como o seu aluno está cuidando da sua vida, aguardando o momento certo do namoro. Oriente os seus alunos, né, a permitir que Deus seja a base de tudo, buscando a orientação das Escrituras e investindo no crescimento em todos os sentidos. Lembre o seu aluno de que assim como o fruto ele amadurece no tempo certo, o namoro também deve seguir um cronograma divino. Convido os seus alunos a passar momentos de oração, para que Deus possa guiar os seus passos e ajudar eles a construir um relacionamento sólido, fundamentado nos seus princípios, ou seja, nos princípios divinos, tá bom? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.